Sucesso de todos os sábados, fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Olá, minha gente, bom dia, muito bom dia. Hoje, 30 de janeiro de 2016, eu sou o Nelson Carneiro e estamos iniciando mais um programa Suas Cidades e Seus Valores aqui pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. Você que esteve acompanhando a programação normal, aquele programaço Fala Geral, né? É Fala Geral? Fala Geral. Pô, esse dia falaram que era Fala pelos Cotovelos, é sacanagem, é Fala Geral, hein? Agora nós vamos juntinho até as 12 horas, não é isso? Bom, hoje nós temos aqui temas importantes para a gente falar. Nós queremos falar sobre a carga tributária, nós queremos falar também sobre algumas situações aí, o Carnaval, Saúde e Segurança. Olha, ninguém segura essa, né? Bom, eu quero começar aqui dando um bom dia ao nosso amigo Pedro Luca. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pantera. Pantera tá... Pô, brincadeira, hein? É brincadeira isso, hein? Bom dia, meu amigo Nelson Carneiro. Bom dia, João Gustavo. Bom dia, o doutor. Bom dia, Lúcio. Bom dia, meu amigo Pedro Lucas. Mas você falou que não veio o programa antes? Fala pelos cotovelos? Não, fala geral. Fala geral, meu. Pô, eu vou fazer um negócio. Vou chamar o meu amigo ali, porque é ele que fala geral. Bom, você já deu seu bom dia? Já deu bom dia? Então tá legal. Nosso amigo Altivo Silva mandou aqui. Tá ligado com a gente? Grande Altivo Silva. E com a esposa Dona Rosa também ligadinho na escuta. Tá certo. Altivo Silva, que é cunhado da nossa Eliana Marra, né? Eliana Marra. Gente boa, né? Agora vai falar aqui o vovozinho do leste fluminense. Então deixa eu só dar um bom dia aqui, o Alexandre Torres, porque hoje eu inverti aqui a ordem, né? Dá um bom dia aqui o nosso presidente das organizações, você não manda a gente tirar do ar, né? Você não dá bom dia a ele de manhã, você é cheio de intimidade. E também é o Christian Ferraz, né? Bom, Christian Ferraz, você dá também bom dia? Bom, fala, Zé Carlos. Pô, brincadeira. Eu dou bom dia. Então tá. Ao Carlinhos Lagarta, Fernando Pará, o Márcio, Paulo Roberto dos Transmissores, Leandro na portaria. É isso aí. Entendeu? Então eu dou bom dia, sim, senhor, porque eu não dou. E o nosso amigo Mestre Vitor. Bom, eu quero cumprimentar aqui o nosso Jesuíno Dias, essa pessoa que a gente tem uma grande admiração. Tem esse programaço aqui, agora que já é o segundo dia hoje aqui, né? O segundo trabalho feito aqui pela Rádio Fluminense. Jesuíno que depois de muitos anos, né, voltou a casa, né? Não é isso? Jesuíno, parabéns pelo seu trabalho e seja bem-vindo, né? Muito obrigado, Nelson. Bom dia a você, bom dia também a todos os seus ouvintes, aos companheiros aqui da mesa. E dizer que, lamentavelmente, né, eu acho que não tem imagens nesse momento, porque eu estou gostando de ver o respeito que o José Carlos Rocha tem pelos idosos, entendeu? Você vê a posição que eu estou aqui falando com você, e o José Carlos Rocha sentadinho, entendeu? Agora sim, tá vendo? Agora sim, ele mandou eu sentar, levantou, me deu a cadeira para mim sentar, para minha pessoa sentar. Mas, Nelson, muito obrigado aí pelas suas palavras, e dizer que é o segundo sábado que o nosso programa Fala Geral, depois de 35 anos, voltando ao Grupo Fluminense Comunicação, é uma alegria muito grande, entendeu? No ano de 80 a 89, nós apresentamos aqui o programa Casa do Pagode, e um programa, graças a Deus... Ligado ao samba, né? Ligado ao samba, falando do pagode, onde recebíamos aqui grandes nomes da música popular brasileira, Jorginho do Império, a saudosa Jovelina Pérola Negra, o Neguinho da Beija-Flor, o saudoso Bezerra da Silva e por aí afora, entendeu? Então, Nelson, muito obrigado, um grande abraço e muito sucesso para você aí no seu programa, sua cidade e seus valores. Eu só quero te parabenizar, né? E que seu programa já é um sucesso, né? E aí,
te pedir desculpas pela essa irreverência do nosso auxiliar aí, não ter te dado a cadeira para você sentar. Mas na próxima não vai acontecer isso com mais ninguém, tá legal? Mas ele é assim mesmo, entendeu? É mal educado mesmo? Então tá certo. Comigo ele faz isso mesmo, entendeu? Tá Quando certo. a gente pega um ônibus, entra dentro do ônibus, ele diz assim, eu vou sentar, você vai em pé. Tá certo. Jesuíno, aquele abraço, Jesuíno. Outro, Nelson. Bom, nós falamos aqui com Jesuíno, né? Esse é o homem, né? Esse é o homem. Jesuíno tá preso. Bom, eu quero continuar aqui mandando os meus abraços aqui, ô Zé Carlos, se você me permitir. O programa é Ih, seu. caraca, cadê o nome aqui, meu? Eita, Paulo, tô mais enrolado aqui de que... Quero mandar um bom dia aqui pra nossa amiga Eliana Marra, que tá na nossa escuta. Ao Serginho Total e Celeste, grande Serginho. Ontem ele tava lá no Ingá, batendo aquele papo, batemos aquele papo, longo papo, né? Quero mandar também, ô Zé Carlos, um abraço para suas duas vizinhas lá, a Caílza e a Vera, que estão sempre ligados conosco. Ao nosso grande Oswaldo Mendes, né? Que desejar pronta recuperação, né, Oswaldo? E a gente está sentindo falta aqui você no nosso meio. Quero mandar um abraço também pro nosso grande amigo Dark Freitas, grande Dark, delegado do PT em São Gonçalo. É brincadeira, meu. Bom, ao Carlinho Cabeleireiro lá em Engenho Pequeno. A nossa presidente da comissão da OAB Mulher, que é a Elga Mansur, né, que está assumindo agora a nova gestão, ao lado do nosso presidente Antônio José. Parabéns a todos. Quero mandar também ao nosso... Um bom dia também, João. O nosso Gustavo Fuscaldo, que vai fazer parte agora da nossa equipe aqui, né? Todos. Grande Fuscaldo. Aproveitar de É uma aquisição de peso. E um bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a essa mesa hoje. Peso, mas não é peso pesado, não, porque ele é magrinho. Ele é levinho, mas é peso como cidadão e um grande advogado que ele vamos dizer, um ícone aqui da advocacia niteroense. Como aqui nós estamos com o nosso representante aqui, daqui a pouco nós vamos apresentar. Ele vai falar. Conheço bastante de longo tempo e a advocacia fluminense não, principalmente a niteroense, tem um peso muito importante na advocacia fluminense. Parabéns ao Fuscaldo e parabéns a você por essa aquisição. Está com um time agora perfeito. Tá certo. Nós vamos mandar um abraço também pro doutor Oséias, né, que esteve aqui na semana passada, né, no sábado passado. O pessoal do Plantão de Notícias de Niterói, né, pô, que trabalho. Olha, rapidinho, de 96 para 101 mil membros, né? Parabéns à equipe, hein? Mandar um abraço também para a equipe do Jornal Fluminense. E repetindo aqui, deixando aquele abraço pro nosso Altivo Silva, né? Velho amigo, velha guarda, lá de Alcântara. Ele tem um colégio lá, não sei se é Raul Veiga, Centro Educacional Raul Veiga, não sei. Parece que é isso. Bom, Pedrão, vou cumprimentar aqui o nosso Lúcio Carlos. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nelson. Bom dia, mesa. Esse bonito sábado. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fluminense. Nós estamos aguardando aí também a presença do vereador Marco Rodrigues. E nós vamos cumprimentar aqui o nosso convidado de hoje, o doutor Luiz Meato. É Luiz com S, né? Bom dia, o doutor aí. Obrigado aí pela sua presença no dia de hoje aqui. Bom dia a todos e vamos falar muito sobre carga tributária, despesas, eu acho que coisas que interessam as pessoas, né? Tá certo. Aqui tem dois pagadores de imposto aqui do seu lado aí que deve estar chiando aí, né? Não é isso? Bom, vamos aos aniversariantes, ô Pedrão? Está aniversariando lá em São Gonçalo a Solange Araújo, que faz parte da equipe do governo Neilton Molim. A Denilce Oliveira Mendonça, também aniversariando lá em Alcântara. O nosso Cid Reis, que era da postura, eu não sei se ele continua no setor de postura da prefeitura de São Gonçalo. Ao Fernando Fernandes lá em Itaboraí, Zé Carlos, seu amigo, está aniversariando, hein? Grande Fernando. Márcia, hoje, não sei se é hoje, essa semana, eu pego da semana, eu tô cumprimentando, mas não tô pensando no 0800, você já vem logo no churrasco, não é assim, Zé Carlos? Calma aí. Porque ele falou com a gente por isso que o Jesuíno te chama atenção no ar e você fica injuriado. Ele falou comigo aqui no ar, quem fica injuriado? Não, você, o programa nosso é assim mesmo. Ele falou comigo no ar que tava fazendo um churrasquinho hoje, convidou até hoje, sério mesmo, convidou cedo.
Tá lá em Itaboraí. Itaboraí, né? Lá é o caminho da sua roça, né? Você conhece bem Itaboraí, né? Conheço. Falar em Itaboraí, mandar um grande abraço pro prefeito Elio Cardoso. É mesmo? E o secretário de saúde, doutor Edilson dos Santos. Ele é o prefeito? Não. Elio? Prefeito Elio Cardoso. Ah, tá. Bom, a sua amiga jornalista, Márcia Demésio, Zé Carlos, essa você conhece, não? Conheço. Márcia Demésio, tá aniversariando. A Marpésia Faria, lá em Nova Iguaçu, aniversariando, minha fidelense, né? Ao Robson Gomes Barcelo, nosso grande integrante aí da comunidade Sua Cidade e Seus Valores. E também o nosso jornalista Joel Silva, né? Que está aniversariando, que é da Impacto, né? Na revista Impacto eletrônica, né? Impacto. E também, olha quem está aniversariando aqui, Zé Carlos, o nosso amigo Dark Freitas está aniversariando. Bom, eu quero desejar a todos, né? Tenha muita paz, muita saúde, que sucesso todo mundo já tem mesmo. E vamos, a fila anda. Vamos cumprimentar aqui o vereador Marco Rodrigues. Bom dia, Nelson. Bom vereador. dia a todos da mesa e bom dia aos que nos ouvem nessa manhã. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Sei que você chegou correndo no destaque da semana. O triplex do Lula. Pô, brincadeira, eu ia pedir pra não falar nisso. Mas vai lá, é isso mesmo? Né? É o assunto que norteou a mídia essa semana, né? E agora... Ali é minha casa, o quê? Minha casa, meu lava-jato, seria isso? Mais ou menos por aí. Agora, a coisa está se complicando, que agora também tem um sítio, não é só um triplex, agora também tem a reforma de um sítio aí. E lá em Atibaia? Que a gente vai ter que começar a avançar. São fofoqueiro pra caramba. E você, João, qual é o seu destaque? Não, eu espero poder entrar em alguma cooperativa e aplicar 46 mil reais e ter um triplex no Guarujá também, né? Mas você vai ter 800 mil para reformar? Você tem 800 mil para reformar? Não é um governo para todos. É minha casa, minha vida. Você aplica 46 mil. Mas aquele é meu triplex, meu tormento. Triplex, minha vida. Meu triplex, meu tormento. Para ele é diferente. Meu triplex. Estão de olho na gente aqui hoje. Eu não queria que falasse de Lula aqui, ó. Já me recomendaram. Esse negócio de falar de Lula é foco, né? Mas eu também acho. Ele é o cara, né? Ele não é o cara? Agora, não é hoje que é a cariação do Moro com o Zé Dirceu? É hoje, né? É hoje? Não estou sabendo, não. Nem sábado, nem sábado. Nem sábado. Eu acho que a cariação com o Zé Dirceu é hoje. E aí vamos esperar o que o Dirceu... Primeira vez cara a cara com o Moro. Eu quero ver a hora que for acariar a dona Marisa com o Lula. Ela não sabe de nada mesmo, né? Ela é inocente, inocente. A única coisa que ela sabia fazer era a bandeira do PT. Nem isso precisa fazer mais, que já mudou cor, já mudou. Os petistas não têm mais a mesma cor, ninguém bota. É tudo mais pela internet hoje, né? Tirando o Dark Freitas, eu não vejo mais nenhum petista. Haja visto. Com todo respeito, o Dark é um cara que a gente tem que respeitar. Mas o que eu estou falando? Tirando o Dark Freitas, que é um petista convicto. Eu não vejo... tem o Marcelo Saraiva também, que é um cara que não foge da o resto é tudo, vamos em Niterói é um governo do PT que eu não vejo uma estrela em qualquer praça, em qualquer lugar, né? É só procurar, meu irmão. É porque você não tem problema. Não tem problema se você está sem visão, mas o negócio é o seguinte: estrela tem. Estrela tem. Estrela para aparecer, para falar as coisinhas. Tá com eclipse, eu nunca vi eclipse de estrela, não, mas tem. Tem estrela até querendo fazer CPI do PT, fazer CPI de novo conta ampla, quando já tem uma CPI pronta lá dentro, com todas as decisões necessárias aqui de mão para alta. tomar atitude. Estou de mãos altas aqui, tá? Ô, doutor Luiz Meato. Você tem um destaque da semana aí pra gente? Nelson, tem vários, né? Eu acho que com no mais importante aí. Sim, mas eu acho que com essa decisão agora do TJ de sequestrar o dinheiro para poder pagar os benefícios dos servidores, isso pode ter uma fumaça de CPMF aí no meio. Por quê? A CPMF foi criada exatamente para cobrir o rombo da transferência do dinheiro da saúde para pagar os servidores lá na época do Fernando Henrique. Funaro. O Jafene veio com a CPMF, desvirtuando o Imposto Único Federal. Em vez de eles criarem um imposto e acabarem com 11 tributos federais, eles estão querendo reviver a CPMF, o que é um erro graxo. Vai espantar mais os investidores, as pessoas já estão sobrecarregadas com os impostos, quer dizer, não vejo solução nesse imbróglio todo. Tá certo.
Tem que avisar para esses caras que todos aqueles que criaram a CPMF, o ministro, já morreram, né? Os técnicos já morreram, né? Tem que falar para eles. Mas os motivos... Funara morreu. Mas os motivos estão voltando. Tomara que implantei para morrer logo meia dúzia aí, né? Ela veio para tapar um buraco. Quando eles transferiram o dinheiro da saúde para pagar os servidores federais naquela época, deixou um rombo de 200 milhões na época. Criaram a CPMF para pagar... Cobrir rombo. Da saúde. Então, e era provisório. Exatamente. Se já está voltando os motivos, então eu acho que tem que ter um cuidadozinho. A sociedade tem que ficar de olho aberto aí. Isso vai estar dentro da criação dos nossos impostos aqui, que a gente vai falar daqui a pouco, não é isso? Exatamente. Lúcio, não me venha com Lula. Eu ia falar exatamente disso, né? Não venha com Lula, venha com Marisa, venha de Marisa, para variar. Não vou nem entrar nesse assunto aí do triplex. Lógico que eu tô brincando. Não, o pessoal já falou aqui, eu acho que foi o fato mais importante da semana, sim. Mas os indicadores negativos da economia, eu sempre que venho aqui, eu gosto de recolocar, porque a situação é muito ruim. Isso ainda é pior até do que ter um ex-presidente agora que vai responder no Ministério Público de São Paulo e, ao mesmo tempo, lá na Lava Jato, por a questão do triplex, do sítio. A gente teve a dívida pública, bateu um recorde, foi 66% do PIB ano passado. A Fitch, aquela agência de risco, não vê perspectiva para a melhoria da nossa situação econômica. A Apple também deu um comunicado esta semana também dizendo que o Brasil não tem perspectiva de melhora na economia tão cedo. Desemprego, 6,8%, quase 7% de desemprego nas metrópoles em 2015, foi a maior taxa desde 2009. Um déficit do governo de 115 bilhões, o déficit do governo. E fora as outras coisas, como a dívida pública federal, que subiu 24,5%, vai fechar 2015 com 2,8 trilhões a dívida pública federal, e o encolhimento, problema que a gente está vendo na economia, em que o jornal Valor Econômico disse que o Brasil está devolvendo da classe C para as classes D e E 4 milhões de brasileiros em apenas 11 meses. Então, apenas 11 meses, 4 milhões de brasileiros da classe C voltando para as classes D e E. Mas a questão mesmo é a questão do Lula, do triplex, e também da notícia de que ele também teria aí 53 milhões de reais em bancos na Suíça. Eles que falam tanto do Eduardo Cunha, tá na mesmo problema. Por falar nisso, o sítio dele em Atibaia é lindo, né? Muito bonito, mostrou ontem, né? Né? Gostado que os petistas dizem que não assiste a TV Globo, é inimiga dele, mas daí a pouco estavam me ligando, falando, olha aí, Nelson, aí. Pô, isso é brincadeira e tal, isso não existe nada. Agora, me chamou a atenção, o doutor Meato, porque quem é advogado do crime, ele sabe disso, que a única pessoa que não pode mentir e não pode faltar, ou pode mentir ou pode faltar, são os indiciados, o réu. E lá o Ministério Público já disse, olha, se não quiser aparecer, não tem problema, se quiser mentir, pode mentir. Então ele realmente vai ser ouvido já como na condição de indiciado. Porque se ele pode faltar, se a ausência dele não tem problema, vai ser revel, por exemplo, numa futura ação. 2, pode mentir, né? Então, eu sei que quem não pode faltar uma intimação e não pode mentir, isso é testemunha. Então eles não vão lá como testemunha, já estão indo mesmo como investigado, no meu entender. Nelson, eu acho que a notícia foi o seguinte, ele não precisa fazer prova contra ele, se ele quiser ficar calado. Agora, era interessante para a população saber o que está acontecendo, já que o porteiro, acho que a zeladora também reiteradamente falaram que ele sempre esteve lá, fechava o elevador por 2 horas. Esse negócio de cota para cooperativa é uma questão muito, muito complexa. O próprio promotor do Estado de São Paulo diz que não há cota. Na verdade, era um consórcio, é uma confusão danada. E eu achava interessante ele ir lá e falar a verdade. E quem devolve é porque tem posse, não é? A mulher dele quer devolver a cota, sei lá. Já devolveu. Alguma coisa assim. Mas, vereador, é meio complicado isso, né? Já pensou meu triplex, meu tormento agora? Que coisa, hein? Ô Nelson, essa história está muito mal contada, né, cara? Eu acho que, eu digo sempre que assim, a verdade é ímpar, né? Por mais que você tente mascarar ela, porque eu acho completamente impossível, né? O cara como gestor do país
né? A gente sabe que tem um ditado antigo que você tem que normalmente falar com quem decide e não com quem não decide. E é difícil, dentro de uma estrutura de poder, vamos pegar como exemplo um município. É difícil uma operação que envolva recursos, que envolva uma série de questões, ainda mais no volume, na proporção de coisas que aconteceram na Petrobras, que aconteceram no governo do Lula e no governo agora, dando continuidade no governo da Dilma. É muito difícil que isso tudo com pessoas tenha acontecido com pessoas tão próximas e sem a participação, a anuência ou a conivência do responsável pela estrutura, de que tem o poder de assinar, de decidir. É óbvio que vai ficar nesse empurra para cá, empurra para lá, porque a hora que confessar, né, acabou. Então vão se buscar argumentos, saídas, mas é o que eu te digo, hoje a tecnologia permite acesso a muita informação. Quando você faz uma opção para ser uma pessoa pública, é o que eu digo, você acaba não conhecendo todo mundo, mas muita gente te conhece. Todo mundo te conhece. Então, aquela questão, o Lula, de repente, não lembra do porteiro, mas o porteiro tem a certeza, porque o porteiro não teve na frente dele uma pessoa comum, entendeu? Uma pessoa que ele vê com frequência. Então é natural que ele guarde essa imagem, que ele tenha até reproduzido isso para outras pessoas. Pô, sabe quem vai trabalhar no prédio que eu sou porteiro? Que não é armado. Que não é armado, que não é sentido. É factual, é sentido. Né? Então, assim, é uma pena que pessoas tão simples, né, venham contribuir para desmoronar estruturas e pessoas tão poderosas. Por quê? Primeiro foi o caseiro, agora é o porteiro, né? Todo mundo lembra da história do caseiro com o Palocci. E teve carteiro na parada. Teve carteiro e agora o porteiro que vai comprometer todo esse trabalho. Vamos ver o que o João... eu estou aqui ansioso para a gente falar também sobre a parte tributária, né? Porque hoje eu acredito que essa situação de aumento de impostos acaba acelerando a inflação, né? E a gente fica assim meio atrapalhado. Mas, João, o que eu acho interessante é que alguém diz assim, Nelson, o Lula é ladrão? Eu nunca disse que o Lula é ladrão. Eu não chamo ninguém de ladrão. Até porque eu não posso fazer isso, né? Mesmo que o cara está lá sendo julgado, então eu não chamo o cara de ladrão. Como também eu nunca coloquei fora Dilma, fora Collor, fora A ou fora B. Eu acho que isso é uma indecência. Eu acho que é falta de argumento. Eu nunca chamei o Lula de ladrão. Eu apenas digo que ele é o chefe. O chefe de tudo isso que está acontecendo aí. Agora, isso aqui, achar que ele é um chefe, alguém pode até achar, pô, o cara é brilhante. Realmente, acho que administrar o que ele administra, da forma que ele administra, e dizer que é analfabeto, realmente eu tenho que tirar o chapéu para ele, que ele é muito inteligente. Meu amigo, meu tripex, meu tormento. Nelson, eu queria colocar para vocês, eu falei que hoje... Não coloca não, João, vai logo no assunto, então, porque senão vai te colocar... Vamos direto, Aí, né? Pedrão, corta isso aí, por favor. Vamos direto. Eu falei que o Zé Dirceu ia depor hoje, mas foi ontem. Foi ontem, o depoimento dele junto ao Moro. E no depoimento junto ao Moro, antes o Lula tinha ido depor e disse que o Dirceu é que nomeava as pessoas na Petrobras, que ele não sabia de nada. O Dirceu foi lá e disse que não era ele que nomeava, não. Ele não nomeou Paulo Duque. Então, eu queria saber... Mas no sistema presidencialista tem isso? Eu queria saber... Sem anuência de cima? Eu acho que não existe isso. Se o presidente não nomeia, o ministro da Casa Civil não nomeou. Eu queria saber como essas pessoas entraram na autonomeação? Será que é assim? Eu posso entrar lá e dizer, agora sou... Claro que não, João. Quem tem o poder de nomeação é o chefe do Poder Executivo, é o chefe do Poder Legislativo. Não existe isso. Então, mas como eles estão dizendo que nenhum deles nomeou o cara, eu queria saber como é que esse cara, Paulo Duque, sentou naquela cadeira da Petrobras e mandou tanto, tirou tanto dinheiro de lá. Isso é um absurdo que tem que ser apurado. É um absurdo que tem que ser apurado. E quanto falar a questão da carga tributária, o PT está fazendo o mesmo erro que desde o início do governo do Lula. O negócio dele é botar mais agora 85 bilhões na rua de crédito. Crédito para quê? O povo já está mais do que endividado, nós estamos numa bolha. Ele vai tirar esse dinheiro do FGTS, que é o dinheiro
que é a garantia minha, quando eu me aposentar, de sacar aquele dinheiro ou poder pegar aquele dinheiro para comprar a minha casa ou reformar a minha casa. 85 bilhões vão sair para botar mais crédito na rua. Crédito para quê? Se já está todo mundo endividado. Quem é que vai tomar esse dinheiro com o mercado que está aí hoje? Para quê? Para ajudar a comprar mais carros? Aí abaixa o IPI, para as pessoas comprarem mais carro, não tem mais onde botar carro. O Brasil não tem mais onde botar carro, os pátios estão todos cheios. Eu acho que está na hora. Você disse que não bota fora Collor. Eu boto assim, está na hora da Dilma sair fora. Ela não tem mais condições nenhuma eu estou dizendo de administrar esse país. Eu estou dizendo diante das críticas que me fazem. Eu nunca falei, Nós estamos aí 8 anos do Lula, vamos para 8 anos da Dilma, de políticas econômicas errôneas, totalmente esdrúxulas para a população. Está massacrando a população e outra coisa, não dando confiança aos empresários de investir nesse país. Só um louco pode investir nesse país. Porque o que eles estão fazendo na economia do Brasil é uma bagunça mesmo. Bom, quer falar mais alguma coisa, Lúcio? Não, só que eu concordo completamente com o que o João colocou, a análise dele é 100% correta, e eu também sou da opinião dele. Eu sei que você é mais reservado nesse ponto, mas eu já falei aqui, falo do Facebook quase que diariamente, Lula é sim ladrão. O Lula é um ladrão, é um corrupto, é um mentiroso, é um hipócrita. Ele mesmo fala que mentia. Além de ser incompetente, ter posto uma incompetente ainda pior do que ele, que nem falar direito sabe falar. Então, por aí você já vê a qualidade do comando do governo federal. Uma senhora que não consegue nem falar o português corretamente, não consegue concatenar frases e expressões corretamente. E acho que o João falou está correto. Já passou da hora de Dilma sair, já passou da hora. Vamos ver se após o carnaval, essa questão do impeachment é retomada, temos eleições esse ano, porque a economia não vai melhorar. Enquanto esta Você senhora... fala do carnaval da agora ou de 2018? Vamos esperar que seja esse, vamos torcer para que seja esse. Com esta Dilma Rousseff e Lula, e a coisa se agravando na parte judiciária em relação ao Lula, em relação ao PT, vai ficar cada vez mais difícil de nós sairmos dessa crise econômica, que está gerando desemprego, inflação, governo do Estado falido, quebrado, não tem dinheiro para poder pagar os servidores. É uma crise generalizada, como o João falou, os investidores não investindo. O Brasil já teve 2 ou 3 agências internacionais que rebaixaram a nota de bom pagador do Brasil. Dilma com 9% de aprovação. Ela tem que sair melhor. A situação mais imediata seria ela sair, o Michel Temer entrar e que isso dê novas áreas no mercado, como foi quando o Cunha falou do impeachment. Só o fato de ter anunciado que ia acatar o impeachment da Dilma, a bolsa subiu, o dólar caiu. Agora a gente já tem gente falando aí de dólar chegar a R$5 ou perto esse ano. Então, tá na hora de Dilma. Já passou da hora de Dilma sair já há muito tempo. Nelson, assim, a situação do nosso país ela é tão óbvia. Porque eu digo que assim, a gente tem, às vezes até por natureza, as coisas óbvias, elas são simples, né? E pelo fato de ser tão simples, elas muitas das vezes causam desconfiança. Mas eu não sei, a gente tem discutido aqui ao longo dos programas, ao longo dos anos, o problema do Brasil é o que o João estava falando aqui. A gente está vivendo uma crise econômica, uma crise política. Óbvio que precisa... Desculpe, mas a econômica é pinto perto da moral. A moral também. Porque a econômica a gente chega nos números e equilibra, né? Eu posso ser Agora, na moral é complicado. Porque é uma posso... questão fica incutido no subconsciente do cara que tem que ser imoral. Eu posso ser otimista aqui? Vou discordar de todos da mesa, mas eu sou mais otimista pelo seguinte... Desde 85, vem sendo feitos planos econômicos, mas ninguém fez a reforma tributária. Nós temos mais de 90 tributos, talvez um novo agora, então quase 100 tributos, distribuídos em 27 estados, 5.500 municípios, cada um com a sua legislação. Ninguém sobrevive num emaranhado desse. A Dilma tem a faca e o queijo na mão. Ela só propôs a reforma tributária, diminui para 5 impostos, ela saía desse imbróglio todo.
Agora, ela quer fazer uma reforma previdenciária, que é para médio e longo prazo, quer mexer na trabalhista, que a CUT e o próprio PT são contra, e tem que mexer em emenda constitucional. Eu acho que era fácil ela sair dessa embróglio. Faz a reforma, diminui os tributos, você aumenta a credibilidade dos empresários, volta a investir. Isso deveria ter sido feito desde 85. Mas, ao contrário, o Sarney fez o plano cruzado. Congelou os preços. A Venezuela agora estão falando que talvez a inflação lá chegue a 700%. 720% o FMI. com PIB menos 8%. É o que o Sarney fez na época do Sarney. Quer dizer, o mesmo erro. Eu acho que ela saía fácil dessa. Era só que as pessoas que estão do lado dela, aí vou concordar com você, as pessoas que estão do lado dela, eu acho que elas não ouviram, não viram isso ainda. Tá na cara. Não existe no mundo uma carga tributária e a burocracia que existe no Brasil. Não existe. Vamos tocar esse tema e só esgotando isso pra gente passar esse tema. O que acontece, Luiz? O senhor colocou uma coisa com muita propriedade e sabedoria. Eu acho que é assim, desde a Constituição de 88, a gente tinha, depois da Constituição, alguns desafios a serem resolvidos. Se vocês pararem para refletir e a gente voltar 10, 20, 30 anos no tempo, a gente vai entender que assim, o que pautou o discurso político era a questão da reforma econômica, a reforma política, a reforma tributária. A Previdência, ela está mais presente agora, nos últimos 15 anos, propriamente. Por quê? Se a gente pegar desse período para cá, 15 a 20 anos, as pessoas passaram a viver mais. Então, assim, a qualidade de vida aumentou e aí, consequentemente, criou-se problemas para a Previdência que precisa mexer. Mas, como você falou, com bastante propriedade. Vamos discutir a reforma da Previdência? Vamos. É importante, é necessária, porque eu tenho que plantar hoje para colher amanhã. Mas a reforma previdenciária só vai me dar um retorno daqui a 15, 20 anos. Não vai me dar um retorno agora impactando as minhas contas. E aí o que eu digo, a gente já discutiu aqui nesse programa judicialização da política, a gente já discutiu governo, já discutiu política. Hoje, o que a gente vê a todo instante? O Brasil vive essa crise, Nelson. O que a presidente vem a público e diz? Vamos criar um novo imposto, correto? Vamos conceder o crédito num momento tão delicado, eu não sei de onde sai desse dinheiro. A dívida pública cada dia aumenta, mas em nenhum momento você não escuta, Nelson. Seja ele, você escuta bravata. Muita bravata a gente escuta, mas você não escuta, não vê nenhum posicionamento real e concreto, tanto do governo federal, tanto do governo estadual e tanto no governo municipal, no sentido de reduzir seus gastos. Eu falo que a situação é tão óbvia, porque a mesma situação do país, do estado e dos municípios é a mesma situação nossa individual. Se você gastar mais do que você recebe, você vai entrar num endividamento absurdo. Então não dá mais para poder criar imposto aqui, vai fazendo curativo, vai adiando o problema mais para frente. Por quê? O pensamento é sempre político. E a operação tapa buraco sem piste, né? Eu não vou hoje... Não há aderência, né? O que o cara pensa hoje? Embora a lei de responsabilidade fiscal impeça de deixar uma série de problemas para o próximo governante, porque antigamente o que acontecia? A pessoa que estava no poder hoje, ela não tinha compromisso, largava umas bananas aí, umas cascas de banana pelo caminho para quem fosse entrar. A lei de responsabilidade fiscal barrou algumas questões, criou ali alguns limites, alguns impedimentos, mas hoje, gente, a gente precisa de uma reforma real da máquina pública administrativa. E aí o que a gente vê? As bravatas que acontecem normalmente aqui, por exemplo, São Gonçalo, a bravata do carnaval. Eu não tenho, vou cancelar o carnaval porque eu não tenho dinheiro, o dinheiro que eu gastaria eu vou investir na saúde. Mas espera aí, e ao longo dos últimos 3 anos de governo, que só se aumentou os gastos públicos, você não vê nenhum movimento do governo federal no sentido de enxugar a máquina pública. Ou seja, está se gastando mais do que se recebe, então nunca vai sair dessa crise. Aí gasta-se mais do que se recebe e manda para o povo a conta, criando em novos impostos uma nova tributação. Então a que ponto a gente vai chegar? Aí a ineficiência dos políticos e da classe política de um modo geral leva a um outro tema que a gente falou muito, que está acontecendo no Rio de Janeiro, que é a judicialização da política. Ou seja, se o
o governante não é competente para administrar os gastos públicos, a justiça tem que entrar com uma ação na justiça para garantir o mínimo necessário, que é o salário do servidor. Bom, eu juro para vocês que eu abro o segundo bloco falando de carga tributária, porque esse assunto está me chamando a atenção. E o Meato tocou ali, o Lúcio, falando da reforma que a Dilma pode fazer. Eu confesso que a reforma, ela é primordial a reforma. Mas a única pessoa que podia fazer a reforma neste país chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. É o homem que sacava cocô de cachorro e vendia como goiabada cascão, e todo mundo comia e dizia que estava gostosa. Tinha o respeito do povo, o respeito dos adversários, que ninguém tocava, e a legitimidade das urnas. Não fez a reforma. Agora, com propriedade, ele disse que tem que fazer a reforma. No meu entender, com data vênia, eu acho que Dilma não tem condição hoje de reformar nem os móveis da casa dela. Não tem credibilidade nem na Casa Bahia. É capaz da Casa Bahia não vender para ela reformar a sua casa. Penso eu, contrariando ali até não é contrariando, é apenas dizendo que é necessário, mas eu acho que nesse momento não pode. Dilma não tem condição de hoje de fazer essa reforma. Agora, o grande problema, reformar, como diz, com bravata, como você disse aí, com muita propriedade, é fácil. Dar esse jogo de cena para a população acreditar. São 49 ministérios. Não é? 49 ministérios, se não me falha a memória. Ninguém corta custo nesses ministérios. Outra coisa, cada dia se cria mais um partido político. E cada partido político tem um dono, e cada um dono tem uma fatia do bolo. Correto? Data vênia, com todo respeito aos partidos. Mas a situação hoje é essa. Ontem eu levei uma surpresa que um deputado, um ex-deputado e um deputado estão criando um outro partido. Eu nem sei se pode mais. Já vão para os 34, 35 partidos. Todos têm um dono. Então, Lúcio, como fazer essa reforma? Se não querem fazer a reforma dos privilégios, o quinto constitucional, que é o maior golpe que nós temos dentro do poder público, do poder político, porque todo mundo, quem pode brigar, está esperando uma vaga de ministro, está esperando uma vaga de desembargador, e por aí vai. A nossa própria instituição, a OAB, ela, por exemplo, quando chega na cúpula, alguém vai ser desembargador, vai ser ministro. Então, essa situação eu acho complicada. Então, Lúcio, eu vejo aí uma dificuldade de fazer reforma, porque ninguém faz reforma para mexer na mordomia, reduzir ministério e cortar privilégios. Isso eu não vejo. Então é complicado, Lúcio. É complicado. O que o doutor Luiz colocou está certíssimo. Certo, e o que você colocou também está absolutamente correto, assim como o que o vereador Marcos colocou, e na parte econômica também o João Gustavo tinha falado. Esta é a grande sinuca de bico que o país se encontra, porque Dilma, o governo, não tem base parlamentar, não tem condição política para poder fazer, por exemplo, a reforma que o doutor Luiz colocou, que realmente é uma coisa... Olha, nós somos empresários, nós temos a Nitnet, que é o primeiro provedor de internet de Niterói, e um curso muito antigo, o curso Tema Informática, que tem 31 anos. Um dos primeiros aqui, né? Foi um dos primeiros, tem 31 anos. Niterói, São Gonçalo, a gente está atuando em Itaboraí, Maricá, parte do Rio de Janeiro, com essas empresas. A carga de tributos, de burocracia, de apurrinhação, de fiscalização, de concorrência, aí sim o governo federal abre as pernas do país para que grandes truches internacionais entrem aqui no Brasil, como por exemplo as operadoras de telefonia celular, Claro, TIM, Vivo, tudo estrangeira, Telefônica, entrar à vontade em euros, e a gente não tem condição de competir nisso daí. Eu só fiz esse parêntese porque funcionário, ele custa brincando aí 80% mais do que é o valor dele de salário. Eu já digo 120%. Né? Pode botar mais. E está aumentando passagem, por exemplo, de ônibus, que aumenta o vale transporte do camarada. A inflação. Tudo. A gente vai num ciclo vicioso. E a situação, por isso que eu disse aqui no início, sempre coloquei isso. Está na hora do impeachment da Dilma, para a gente ter alguma esperança, não vou falar nem expectativa,
Não vou nem falar de uma coisa objetiva, não vamos falar uma esperança de que a situação política proporcione mudanças, proporcione um ambiente favorável e benéfico para que o país volte a, pelo menos, sair da recessão, pelo menos que saia da recessão, pelo menos que fique no 0%. Um efeito psicológico seria isso, mais ou menos? Sim, olha, na campanha Dilma e Aécio, quando Aécio subia e Dilma caía, o dólar caía e a bolsa subia. Agora que o Eduardo Cunha, quando ele anunciou o impeachment, as bolsas melhoraram e o dólar despencou. Aí o Supremo mudou lá, barrou lá o rito lá que ele estava fazendo, começou a fazer na Câmara. Aí, o dólar disparou novamente, a bolsa caiu. A Petrobras não está valendo nada hoje mais, cara. Tá certo que o preço do barril do petróleo no mundo inteiro tá $40, tudo bem. Mas não era para a Petrobras estar nessa situação se o PT... se o PT... Tá valendo um casco de banana, tá o pessoal sacaneando na internet. Não, o quilo de tomate é R$8. Exatamente. O quilo de tomate... Então, a Petrobras e a nossa economia a reboque não estaria toda deteriorada em frangalhos se não fosse Lula, Dilma e o PT terem assaltado, estuprado e destruído a Petrobras, e nós aqui que somos de Niterói e São Gonçalo tivemos um efeito aqui em Itaboraí do nosso lado, que gerou uma porrada de desempregados. A empresa, quem tem imóveis lá, levou calotes astronômicos, trabalhadores que não conseguem voltar para o Nordeste, não receberam, a Petrobras não pagou, não tem como pagar mesmo. Então é essa situação, por isso que e dia 13 de março já tem manifestação já agendada. Fui em todas, só não fui nessa última que eu não estava podendo. Estarei lá fazendo a minha parte. Ô João, quando o Lula assumiu, a esquerda assumiu pregando reformas. E o Lula se falou muito na cooperativação do sistema de cooperativa no Brasil. Ele disse que tinha que expandir as cooperativas. As cooperativas hoje, realmente, elas chegaram numa situação... hoje, como é que está a credibilidade das cooperativas hoje, quando a gente vê que houve uma grande manobra, principalmente nesses prédios em São Paulo, né? E aonde gerou essa situação toda, que hoje acabou gerando esse negócio do triplex. Como é que você está vendo isso? Agora, no seu entender, a crise financeira é pior ou menor que a moral? Bem, as duas são piores. Há uma crise financeira muito séria pelo mau governo Lula e Dilma, e há uma crise pior, que é a crise moral, que juntando as duas, o povo brasileiro está sendo massacrado. O que eu queria colocar aqui, aproveitando que nós temos aqui um grande advogado aqui, que pode falar nessa área tributária, que vai falar no segundo bloco, nós vamos começar. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que eu já passei do momento das reformas. Eu acho que a reforma que tinha que ter era constitucional. Nós temos que rever a Constituição. Nós temos uma Constituição, que é essa Constituição cidadã, que só deu direitos, não deu deveres. Uma Constituição que abriu para que a gente criasse essas bolsas família, esse amparo a todo mundo, e não deu deveres a essas pessoas que estão hoje acostumadas por décadas de ficar com a mão estendida. O povo brasileiro anda com a mão estendida para receber uma Bolsa Família, para receber Minha Casa Minha Vida, para receber luz social, água social. E quem paga essa conta? Essa Constituição tem que ser revista, porque nós temos um governo que a gente não sabe se nós temos um regime nessa Constituição presidencialista ou parlamentarista. Porque o presidente, para fazer qualquer coisa, necessita do Congresso. E o Congresso, para fazer qualquer coisa, necessita do presidente. Então fica uma troca de favores. Isso é nas câmaras municipais. Está aqui o nosso brilhante vereador de São Gonçalo, Marcos, que você sabe como é, o prefeito sai distribuindo cargos e aí fica com a maioria na casa para fazer o que ele quer, e os vereadores que querem fazer não têm peito de enfrentar o prefeito porque não tem a maioria na casa, porque a casa está comprometida. Essa política que se instalou no Brasil depois da Constituição de 88 tem que ser revista, até porque essa Constituição, que já está na sua maioridade, até hoje ainda tem leis que ainda têm que ser regulamentadas.
João, só 2 detalhes em relação à cooperativa e o FGTS. Acho que numa audiência eu ouvi um desembargador federal do TRT aqui, do Tribunal Regional do Trabalho, ele disse o seguinte: nós temos 2 cooperativas no Brasil. A Unimed, que é a cooperativa dos médicos, e as cooperativas dos taxistas. Nada mais funciona como cooperativa pura. E nem o Unimed também é uma massa de manobra para muitas delas. Em relação ao FGTS, o FGTS não é do governo, é do trabalhador. O dinheiro é descontado a 8%, mas em média 8%, mas tem outras alíquotas. Ele vai para o fundo do conselho. Esse conselho do FGTS que ele gerencia esse dinheiro. Esse dinheiro, ele tem que voltar positivo. Mas ela está falando em sacar esse dinheiro agora. Não, ela quer emprestar. Emprestar a Dilma. E vai voltar como? Não, mas olha só, detalhe, os 85 bilhões, ela quer fazer uma disponibilização ao trabalhador. Aqui no estado do Rio, são 470 mil servidores, eu acho, ativos e inativos. Desses 420 mil negaram o empréstimo consignado, que quem ia pagar era o próprio servidor. Apenas 50 mil que estavam enforcados. Então, esses 85 mil, pode ser que eles nem saiam 5 ou 10 mil bilhões. Mas só para concluir a questão da Constituição... Que nós vamos chamar um comercial. O absurdo da Constituição, para vocês terem uma ideia, o imposto sindical. Nossa, isso aí é o imposto sindical, só 60% vem para o sindicato. 10% vai para essas centrais que o senhor Lula criou e fortaleceu, que só prejudica o trabalhador. Um bando de parasitas dentro dessas centrais. Só prejudica o trabalhador. 15% vai para a federação, que também a federação não tem... Não fede nem cheira ou não? Não fede nem cheira. E mais 5% vai para a confederação e 10% para o FAT. Que você não sabe o que se faz com esse dinheiro dentro do FAT, que na maioria dos que estão sentados lá no FAT, e da maioria que estão na letra S, que sai também da Folha do Trabalhador, 2,8 da Folha do Trabalhador, todos que estão no Sistema S e no FAT são amigos do senhor Lula, ex-sindicalistas, que dizem que lutam pelo trabalhador. E o trabalhador está mais massacrado nesse país, o desemprego nesse país já passou dos 10%, nós estamos com uma crise de emprego tremenda. Eu volto a falar, nós temos que fazer uma força, unir a população, não só para tirar a Dilma, como pedir uma nova Assembleia Constituinte nesse país, porque essa Constituição cidadã, ela só veio para prejudicar o trabalhador, porque quem paga essa conta somos nós assalariados, que todo mês vem lá no meu imposto de renda, no meu desconto. Bom, Nelson, só uma coisa para concluir esse bloco até que você colocou, juntando o que o Nelson falou e que você havia falado anteriormente, eu acho que o Lula, que era a última liderança que, como você mesmo falou com propriedade, era respeitado, chegou pelo povo, pela sua maioria, que sacava... Era uma coisa ímpar. Uma coisa ímpar, né? Que aí o Lula tinha essa autonomia perante a sociedade, essa força, melhor dizendo, perante a sociedade, no sentido, João, de peitar esse sistema que aí se encontra. Porque eu digo assim, você precisa de alguém de credibilidade, que mobilize a massa. Que essa última liderança foi o Lula que caiu nessa situação toda horrenda que está vivendo hoje. Porque o que a gente percebe hoje, vê, infelizmente, Nelson, a grande maioria dos políticos ou das pessoas que querem participar da política, o único interesse dessas pessoas é pelo capital, é pela perpetuação do poder. E aí, muitas das vezes, eles se perdem, que é o que aconteceu. Tinha lá aquele sonho de mudança, aquela expectativa de mudança do Lula e das pessoas que acompanharam a ele. Mas quando chegaram ao poder, gostaram do que viram, do que estavam vivenciando e resolveram se perpetuar naquilo ali, custe o que custar. Porque a quantidade de esquemas de transação, porque a gente precisa romper. Eu digo que a melhor oportunidade que eu digo, as pessoas se unem, não é no amor sempre, na grande maioria na dor. E eu acho que o momento de dor que esse país está vivendo é um momento desse país criar uma nova direção, um novo caminho. Eu não sei se hoje o melhor caminho, de repente, é o impeachment da Dilma, porque você pode, se você não matar em definitivo e entrar alguém que não resolva em definitivo, daqui a pouco você vai ressurgir aí como vitimado. Porque o que a gente vê do Lula o tempo todo? Ele é uma vítima.
Ele é uma das pessoas mais honestas que já existiram aqui na face da Terra. Dita por ele, tem coragem de ir pra televisão. Parece que foi um cara que nunca errou. Né? Eu acho que ele vai se tornar uma santidade. Tem um papo honesto tem o Brasil. Ele vai virar um santo depois de muito tempo. Mas posso falar do Fátio? Ele nunca errou, não. Quem errou foi o povo que votou nele. Ele nunca errou. João, sobre o Fátio que você citou, o Fátio, teoricamente o dinheiro deveria ir para o seguro-desemprego. O problema é sacar o seguro-desemprego. A problemática e a burocracia de você sacar. E os sindicatos, eles estão sendo criados, por exemplo, você cria um sindicato estadual para isso atrás do imposto sindical. Se você não for microempresa e estiver inscrito no Super Simples, você está ferrado, você está desprotegido. Bom, gente, vamos rapidamente, vamos ao intervalo, não sai daí não, e eu quero chamar a população para ficar atenta, que agora nós vamos falar sobre a carga tributária, que ela acaba influenciando, esse acúmulo, né, de cobrança acaba influenciando na aceleração da inflação. Mas antes eu queria dizer para vocês o seguinte, que a gente fala muito no PT e no PSDB. Agora eu queria saber aqueles partidos que estão lá chupando lá o sangue e que está quietinho e que depois vai para o outro lado. E hoje muitos deles estão servindo de hospedeiros dessas próprias pessoas que estavam dentro do partido. Hoje nós temos a Rede, nós temos outros partidos aí que estão recebendo essas pessoas que se deram mal lá, que estão com medo de não se eleger. Agora, a função ideológica que eles exerceram, a pretexto de que eles exerceram, enfiar o Brasil nesse inferno astral, eles agora vão para dentro de outros partidos. É essa que é a minha preocupação, mas, entendeu? Nelson, existem partidos bons. Não, eu não estou dizendo que existe partido mau, eu estou dizendo aqueles partidos, por exemplo, nós temos o PP, que teve a maior quantidade de pessoas denunciadas e hoje ele é um partido-chave que está aí no silêncio e que vai até apresentar candidato a prefeito. Então eu não estou citando o PP, porque se você pegar a relação de políticos lá dentro, é muito grande. Mas nós vamos rapidamente aí para o intervalo, mas antes eu quero chamar a atenção para vocês do nosso tópico, que é a carga tributária e a vulnerabilidade do contribuinte. Ninguém pode concordar com a carga tributária envolvendo impostos e tarifas que pesam sobre o ombro do trabalhador. O aumento do IPTU fica mais pesado ainda quando vem embutido no carnê do IPTU a cobrança pela coleta de lixo, que nem sempre é regular e em muitos lugares nem existe o recolhimento do lixo domiciliar. Outra tributação perniciosa vem na conta de luz. O contribuinte não é técnico e nem sabe diferenciar o que é imposto e o que é tarifa. Qual o aumento no imposto ou na tarifa, o tributo é repassado ao consumidor, que está na ponta do processo, e com esse repasse, inevitavelmente aquece a aceleração da inflação. Pega o seu IPTU, o seu carnê de IPTU do ano passado e deste ano, que nós vamos falar agora, nós vamos entrar nesse debate, e nós estamos com um advogado tributarista aqui, que é o Dr. Luiz Meato, e nós vamos falar rapidamente, né, dar uma nuance sobre esses problemas em que você está sendo afligido no seu salário, que está sendo o seu salário destruído pela carga de impostos. E agora, diga-se de passagem, mais uma vez vem a CPMF, que lá atrás o próprio Partido dos Trabalhadores foi contra a sua criação no governo da direita, que foi de Funaro e que era provisório e que hoje querem eternizar esse imposto. É com você, Pedrão. Não sai daí não, hein? A gente volta já. Estamos apresentando Sua Cidade e Seus Valores. Com vocês, Nelson Carneiro. CYJ 450. Rádio Fluminense AM, Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar Sua Cidade e Seus Valores. No comando, Nelson Carneiro. Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores, né? E a gente bateu um papo aqui longo, aqui foi um bate-papo quase informal, não estava fora da pauta, porque nós foi um destaque, aconteceu esse destaque, rolou aí 1 hora, e agora nós vamos falar sobre direito tributário, né? Essa carga tributária. E a gente chamou aqui também o advogado Luiz Meato, que advoga nessa área, e para ele falar um pouco sobre o que aflige a nossa
população, essa carga tributária, aonde ela onera mais. E é isso aí. O IPTU, esse grande aumento que houve do IPTU, como que se pode fazer? Com que base foi dado esse aumento? Se puxaram ali, se foi questão de alíquota, se foi uma questão da base de cálculo, né? Que é o valor venal. Doutor Luiz Meato, aonde está o calcanhar de Aquiles aí da população com relação... Nelson, não houve lei aprovada pela Câmara. Eu tive lá numa reunião, inclusive com o secretário de Fazenda, com o promotor do contribuinte, várias pessoas. Eles não trouxeram nenhuma lei específica para a modificação do valor venal. O que eles disseram que um programa de computador que fez essa modificação a maior para 5% da população, mais ou menos 7 ou 8 mil imóveis tiveram aumento de 100, 200 a 300% no valor venal, um valor absurdo que só pode ser feito através de lei. Ou seja, o contribuinte tem que correr atrás, tem que impugnar esses valores, entrar com a impugnação administrativa. Inclusive, eu mandei para o senhor por e-mail. Judicial? Não. Pode ser administrativo? Até abril, o contribuinte que teve esse aumento de 100%, 200%, absurdos, pode ir lá... Até abril deste ano. Desse ano. No setor de administração do IPTU de Niterói, eu mandei o modelo para o seu e-mail. Então, eu acho que quem quiser... Infelizmente, eu não sei porque eu não consegui receber. Eu já tinha visto antes e acho que vai ser importante. Vou repassar para você, porque aí o seu ouvinte aqui pode mandar o e-mail para você repassar para ele. São 10 páginas, com uma decisão da ministra Carmen Lúcia, do Supremo, que diz o seguinte: para modificar o valor venal, você mexe na planta de valores. A planta de valores são vários itens, como se fosse um bolo. O bolo é feito é feito pela Câmara. A Câmara diz: esse imóvel tem que valer tanto porque está perto da praia, está perto de supermercado. Tem vários detalhes. Eu estou dando fazendo uma ilustração aqui exemplar. Essa receita do bolo é feita pela Câmara. Quem faz o bolo é a Prefeitura. A Prefeitura modificou a receita sem a anuência da Câmara. Então é totalmente ilegal. O que o contribuinte que está nessa situação tem que fazer? Pegar por que houve? Uma das clientes minha chegou para mim e falou o seguinte: meu IPTU foi de 650 a R$1.300, mais de 100%. Eu não tenho como pagar isso. E é uma loja, inclusive. Faz o seguinte: vou fazer um modelo para você de impugnação administrativa. Você vai lá no setor do IPTU de Niterói e fala para eles o seguinte: o artigo 20 do Código Tributário de Niterói dá essa possibilidade ao contribuinte. Eu quero que o carnê de 2015 seja refeito com aumento de IPCA, 10,67, que é o aumento dado agora pelo IBGE cheio. Aí você está falando do IPTU passado. Isso. Eu quero pagar esse de 2015 com o mesmo valor venal, com a mesma alíquota, com 10,67% de aumento. Eu quero pagar esse carnê novo que vocês vão me emitir. Isso a lei obriga que eles façam. E eu vou questionar a diferença maior do 2016 com vocês administrativamente. O prazo que o contribuinte tem para isso por lei vai até abril. Então você vai pegar o seu carnê de 2015, botar do lado do carnê de 2016. Tá. Ele é edificado? Continua sendo edificado. Ou é predial? Continua sendo predial. É residencial? É residencial. É comercial? Continua tudo certinho. Você vai lá no itemzinho nominado assim, valor venal. Se esse valor venal teve um aumento absurdo, 60, 90, 100, 200... Teve caso de IPTU de loja de 1.500, passou para 4.500 sem justificativa. E quando você muda o valor venal, a sua alíquota aumenta. Nós estamos falando de Niterói, mas qualquer município está acontecendo isso. Pode. Não, todo mundo tem computador, todo mundo tem o mesmo programa. Mas a prefeitura alega que isso foi um erro no sistema ou alega que foi decisão mesmo deles? O que aconteceu? Eles adquiriram, não sei como, eles adquiriram esse programa de computador, que você vai abastecendo eles com os dados. 5% de todos os imóveis, segundo eles, apresentaram nessa reunião na Câmara, inclusive com a promotoria, com a OAB, todo mundo lá presente, eu estava presente como advogado tributarista. Eles justificaram que esse programa de computador fez essa margem de erro a maior. Mas só que a margem de erro, ela vislumbra, ela roda em cima do valor venal. Então o que o contribuinte tem que fazer?
botar e se alguém tiver os dois contra-cheques aí ao vivo, a gente pode fazer até essa confrontação. Pega o de 2015 e 2016. Olha lá na folha 4, são quase na quarta folha. Você vai dar uma olhada lá. Os itens batem. A metragem testada, edificado. Detalhamento do imóvel, né? É o mesmo? É o mesmo. Mudou o valor venal, opa. Não tem pode, alguma coisa errada. Por quê? A Câmara Municipal de Niterói não votou nada de aumento disso. Eu acho que eles até querem. Mas aí é outra questão. Não houve lei. Mas a lei não retroage para dar legalidade esse erro. Não, exatamente. Eles teriam que mudar daqui para frente. Não houve lei. O que eles justificam? Que o programa de computador fez esse aumento. Porque quando a pessoa foi despejando os dados dos imóveis, ocorreu essa falha. Então, eles reconhecem que foi um erro. Sim, mas eles não reconheceram ainda por escrito. Não por escrito. Tá tudo de boca, pela mídia. Mais uma função da impugnação administrativa. É forçar eles a darem uma resposta, que eles têm que dar uma resposta. Né? Eles até agora não deram. A gente não sabe mais ou menos o que aconteceu. Mas vislumbrando. Mas não erra para baixo, erra para cima? Tem erros para baixo também. Tem? Mas o problema maior é de cima, o erro para cima. 100, 200, 300% de aumento, você dá repercussão no seu valor venal. Quando você for fazer um inventário ou uma doação, eles vão usar, em cima desses valores, um aumento de 100, 200% também. Que é o que está acontecendo com o ITD. Quando você leva lá na Secretaria... Então, uma estimativa acima do valor venal. Então, você vai pagar imposto sobre imposto sobre imposto. O seu imposto de renda é acima disso. Então, tem várias repercussões, e não é só isso aí. É muito mais grave do que se aparenta. Outra coisa, em relação à taxa de lixo. Essa impugnação também serve para a taxa de lixo, porque a taxa de lixo ela vem junto com o IPTU. Mas em localidades onde não haja o recolhimento pela CLIM, que você tem a prova que, por exemplo, pelo comandante do 12º Batalhão ou alguém da CLIM, falar o seguinte, a gente não consegue entrar lá por causa do tráfego. Alguma situação que você prove. Não, tem ruas bloqueadas na região oceânica, eu fui avaliador judicial. Quantas ruas lá não tem passagem? Nesse caso, você pode, provando, você pode tirar a taxa de lixo. Você pode vir com o seu carnê de 2015... Doutor, mas ela vem uma parcela única. Não, mas a impugnação serve para isso também. Você vai ter que impugnar em tudo, então. Você tem que provar. Mas o imposto está certo, mas a taxa de lixo estaria cobrada. Não, mas aí você impugna... Exatamente. Você vai impugnar da mesma forma. Você vai impugnar com o carnê de 2015 no confronto de 2016, alegando o seguinte, não, eu não quero pagar a taxa. Porque a taxa... você tem que ter uma contraprestação obrigatória do serviço. Se não existe serviço, você não tem que pagar a taxa. Sim. Então você pode usar essa Eu gostaria até que você desse essa diferenciação do imposto da tarifa, porque o ouvinte não sabe muito bem o que é uma tarifa, o que é o imposto, onde está a diferenciação dela. A tarifa, digamos, a Ampla cobra uma tarifa porque ela é uma concessionária. A taxa... Pelo fornecimento de um serviço. Exatamente. A taxa o Estado cobra, mas tem que ter a contraprestação. O imposto, ele pode até... Mas ele pega essa taxa e vai ter que fazer uma contraprestação específica. O imposto não, ele pode usar para qualquer coisa. Ele é mais aberto. A diferenciação básica seria essa. Mas voltando ao IPTU de 2016... O contribuinte que teve aumento excessivo no IPTU... deve exercer o seu direito. Por quê? Para demonstrar, como vocês estavam falando aqui, comentando, se o executivo, se o prefeito não tiver um modo de ser barrado, ele vai cobrar. O gasto dele vai cada vez aumentar mais. Se o contribuinte não for lá espernear, e a lei é a favor do contribuinte, ele pode ir lá pegar o carnê de 2015 e demonstrar que em 2016 houve um aumento excessivo e que deseja pagar o 2015 pelo IPCA cheio, 10,67 e não por 200%. E questionar administrativamente o 2016 e esperar aguardar uma resposta, porque esses 7, 8 mil imóveis, ninguém sabe o que está acontecendo. Doutor, não cabe o Ministério Público, já que se alega o erro, o Ministério Público não pode intervir em favor da coletividade? Não. Nesse caso tributário, o Supremo entende que o Ministério Público não tem legitimidade. Mas o defensor? A Defensoria Pública e a OAB tem.
Isso já tem decisão, por analogia. Tem uma ação proposta por 2 vereadores, o Bruno e o Daniel. A questão é a seguinte, eles estão sozinhos nessa. Como não foi pela mesa da Câmara, provavelmente ela vai ter uma legitimidade alegada aí. E outra coisa, mesmo que fosse nesse caso seria uma exibição de documentos. Nesse caso, como não tem legitimidade, pode ser que a ação deles, não sei se vai para frente ou não, mas vai ser alegado uma legitimidade. As pessoas que têm força de entrar com uma ação coletiva, uma ação civil pública, seria a OAB e a Defensoria. O Ministério Público pode entrar com inquérito civil público para investigar o programa de computador. Como é que você bota os dados de 2015 e 2016 e 5% Tem uma alteração que não é legal? De 100 a 200, 300%? Nunca vi isso, é a primeira vez. Como é que foi adquirido esse programa? Foi por licitação? Isso o Ministério Público pode ver. Inclusive o Ministério Público está muito bem representado pelo Antônio Viana. Ele está sabendo dessas coisas. É porque o Ministério Público está pisando em ovos por causa da legitimidade dele. Não, mas aí nada impede, por exemplo, nessa orientação que você dá do contribuinte administrativamente, sim. Vai conseguir agregar elementos, claro, inclusive, documentar para isso. Inclusive, o contribuinte que não obtiver a resposta, ou for negada a resposta para ele, além de informação, diz que eles são obrigados a dar resposta. Esse contribuinte que não tiver resposta vai ao Ministério Público e diz o seguinte, olha, eles não estão me dando resposta. A pessoa que não está dando resposta pode sofrer uma sanção, inclusive por improbidade administrativa. Tá certo. Até pegando o gancho aqui, doutor Luiz, em São Gonçalo, a coisa, salvo engano, acho que no final de 2014, né, foi no início de 2015, eu não lembro bem a data, porque a gente sabe que toda lei que vai impactar no Código Tributário, ela tem que ser tem aquela questão da anualidade. A anualidade é a 90 anos. A prioridade da lei para poder validar. E tem a 90 anos. Isso. E aí o que acontece? Foi um projeto de lei para a Câmara, que eu inclusive fui contra, que eu não sei se a Constituição permite isso. Até aproveitando a oportunidade de o senhor estar aqui, 2 perguntinhas. A primeira o prefeito mandou um projeto de lei para casa, alterando do Código Tributário Municipal a denominação valor venal para valor mobiliário. Ou seja, todo o Código Tributário, onde tinha a palavra valor venal, mudava para valor mobiliário. Qual foi a nossa dúvida, né? Na época, Barreto, porque valor mobiliário, por que trocar isso? Por uma questão técnica, a gente brigou. E depois, inclusive, o prefeito mandou um projeto de lei desfazendo isso. Por quê? Qual foi o que a gente imaginou? O valor venal é uma fórmula, o valor mobiliário é uma outra fórmula. Então a gente... Que não se compatibiliza em momento nenhum. Claro, eu fui avaliador judicial, sei disso. Então, assim, eu primeiro queria saber se isso era uma questão legal, porque no entendimento meu e de alguns vereadores, não foi da totalidade, né? Era que isso iria onerar o bolso do gonçalense, né? Porque vai mudar a fórmula... vai mudar o valor do tributo, né? E valor venal e valor mobiliário são 2 coisas bem distintas. Eu entendo o valor mobiliário como valor de mercado, que a gente sabe que nem sempre reflete, nem sempre reflete. Doutor, meu amigo, 30% foi a minha briga eterna enquanto fui avaliador judicial. Aquelas avaliações que se apresentava para desmerecer a feita por mim, que eu ia ao local. E eu não quero dizer que eu era o dono da verdade, mas 30% normalmente era a diferenciação desses valores. E isso eu era checado e às vezes acabava reduzindo, indo para uma perícia técnica, né, de engenharia, e acabava eu tendo razão. Não quero dizer que foi 100% de razão, mas normalmente o de mercado estava sempre muito acima, que é a especulação. Claro. E primeiro eu queria até que o senhor falasse sobre isso. A outra questão é uma coisa que atormentou e não só a população de São Gonçalo, de Niterói, e acho que até do estado do Rio de Janeiro, nos últimos dias, porque a Ampla, ela participa em mais de 60 municípios do nosso estado, foi que houve um aumento abusivo e excessivo na conta de energia elétrica do município. E aí, várias pessoas, eu inclusive tive na Ampla, a minha assessoria, estamos aguardando uma nota da Ampla, né, para que ela explique o que foi isso de fato, para que a gente estabeleça um posicionamento com base na informação deles,
porque você vai na loja, não tem a orientação, ninguém sabe te dizer. A orientação que diz, você registra e volta daí, espera 5 dias. E nesses 5 dias, e como a energia elétrica é um serviço essencial, todo mundo sabe, se você não pagar, eles vão lá e cortam. E aí muita gente, por exemplo, existiram casos lá que a gente teve acesso que a conta era 300, pulou para 1.000. No meu caso em especial, a conta minha era 160, veio 460. Né? E a gente sabe o quanto isso impacta na população. E nem sempre existem pessoas que reúnem a condição de pagar para discutir depois. E aí a gente não teve ainda, e aí existiu uma dúvida nesse sentido de que, será que nesse caso a gente pode usar o código na Câmara nós temos Defesa do Consumidor, que é o CODECON. Será que a gente poderia, através do CODECON, fazer uma ação conjunta com o Ministério Público, né? Isso virar uma ação civil pública, ou se a orientação é para que cada um individualmente cumpra isso? Eu queria que o senhor, aproveitando que o senhor é especialista na área, porque a gente tem conversado com várias pessoas para buscar o melhor entendimento, mais rápido e mais eficaz, para que a gente consiga dar uma resposta mais rápida para a população gonçalense. A primeira questão sua é direito tributário de imposto. O que deve ter acontecido? Eu vou aqui dar um chute, né? O que deve ter acontecido? Não existe outra denominação, é valor venal. O Código Tributário Nacional fala em valor venal. Ele queria estar ele estava querendo mexer na planta de valores. A planta de valores nada mais é que uma receita do bolo. Por quê? Ele queria fazer. Olha, o seu bolo é de fubá, tem tanto de ingrediente, essa receita é feita pela Câmara. O que o prefeito deveria estar querendo fazer? Vou te passar um bolo de nozes. Que é muito mais caro. Então você vai mudar na receita, os ingredientes vão ser mais caros, então pode ser que eles assim, a pretensão, não sei qual era a pretensão. Com certeza. Mas se a intenção era mexer na planta de valores, só por lei, e o que não aconteceu aqui. Lá eu acho que de repente ele tentou modificar. O que ficou claro é mexer na base de cálculo para criar condições dele arrecadar mais. Esse foi o nosso entendimento, porque é o que você falou, a gente sabe quanto custa um bolo de fubá e quanto custa um bolo de nozes. E o bolo de nozes é muito mais caro que o bolo de fubá. E pegando esse caso de Niterói, que eu sempre falo assim, sistema, gente, é uma máquina, ele não erra. O que erra são pessoas. Então alguém informou para o sistema a fórmula, a receita do bolo de maneira diferenciada. E por isso o sistema fez o que estava programado. Mas, João... Não, eu queria voltar ao que eu falei no primeiro bloco. Isso tudo é um erro da nossa Constituição. Aonde que você encontra o cidadão? É nos municípios. E o município é o que menos arrecada nessa estrutura criada na Constituição Federal de 88. O dinheiro todo fica no governo federal, estadual e pequena parte no governo municipal. O que acontece com isso? Os prefeitos precisam ter, como Niterói tem. Hoje a segunda maior arrecadação em Niterói é multa. É multa de trânsito, se multa de qualquer maneira. É o guarda atrás da árvore só riscando. Só riscando, porque é uma forma de arrecadação que o governo tem, porque o IPTU, por si só, não custeia o cidadão dentro do seu município. Isso é pura verdade. Não estou aqui defendendo prefeito A ou B, mas nós temos que ser sabedor que só o IPTU e o ISS não suporta, como a cidade de Niterói, porque, para você ver, Niterói não tem uma grande indústria. A indústria naval de Niterói não arrecada nada aqui em Niterói, ela é isenta de tudo. E a maior parte dos trabalhadores, porque às vezes você traz uma empresa para a tua cidade, tu isenta ela de ISS, tu isenta ela de IPTU, tu faz um carnaval para manter aquela empresa na cidade, para quê? Para ela gerar o emprego dos seus... João, eu acho que arrecada ISS a 2%, ó, diminuiu. Diminuiu. Mas arrecada. Não, eu acho que a indústria naval é isenta. A indústria naval eu acho que diminuiu para igualar com o Rio de Janeiro. O que diminuiu foi, pelo menos desde que eu estou lá, o único que diminuiu foi do transporte, que diminuiu de 2% para 1%. A indústria naval, eu volto a te afirmar, ela é isenta.
Aí você bota aquela empresa dentro do teu município para ela gerar emprego. E circula o capital também, né? Circula o capital. Só que a indústria naval, a maior parte das pessoas que trabalham na indústria naval de Niterói não moram em Niterói. Não, chega de helicóptero, né? Chega de helicóptero, chega tudo. Então esse dinheiro não roda aqui em Niterói. Ele não recebe e eles pagamento. Ganham dólar, não né? vai gastar dinheiro no plaza, não vai gastar aqui nos bares de Niterói. Vai para Suíça. No salão de cabeleireiro da sua cidade. Vai gastar fora daqui. Então, volto a falar, a questão está... eu bato nessa tecla sem parar, nós temos que reformar a Constituição brasileira. Os municípios precisam ter mais arrecadação. O que acontece é o seguinte, eu concordo com você, a Constituição ela tem que ser reformada sim, mas ela tem que ser enxugada, não é aumentada. Lógico. Nós temos que dar mais conteúdo às leis ordinárias, que as leis ordinárias nós mudamos, mas a Constituição é essa desgraça. Você para mudar um texto constitucional hoje, fazer uma PEC, perfeito, Deus nos acuda, você tem que negociar do cabelo à unha do pé. Pô, o governo fica amordaçado com esses morcegos que vivem pendurados aí, que só faz a coisa se ganhar. Mas eu queria, nós estamos aqui com o empresário, eu queria, Lúcio, que você dissesse assim, aonde a empresa é mais acuada, porque aí o doutor pode até ali também nos auxiliar, aonde a sua empresa, ou a empresa normal, não é a sua, ou de qualquer um, é mais acuada, com o negócio de confins, aumento disso, e recolhe aquilo outro, que é uma parafernália que acaba tendo, se prejudicando o trabalhador, até quando você poderia dar um incentivo maior de um salário, você tem, não, peraí, você merece sim, mas o governo aqui vai me tomar X. Como é que é isso, Lúcio? Rapaz, é por todos os lados, não tem um local, um ponto específico que seja aquele que é o mais sobressalente. A legislação trabalhista da época de Getúlio Vargas, valores que o funcionário, vocês até atualizaram aqui, chega a custar 120% do valor de carteira bruto do cara. ISS, IPTU, ICMS, PINS, COFINS, FGTS, uma taxa, tarifa, tributo, imposto, agora CPMF, é por todos os lados. Todos os lados. Um detalhe. E mais o fiscal que passa lá de vez em quando para buscar a taxinha dele também. E os outros também. A Anatel, a gente... É melhor ficar quieto com isso. A Nitnet é uma empresa de telecomunicações, aí tem que pagar uma taxa que vai para o FAT. Ele falou aí, eu lembrei, tem uma taxa que a gente paga, vai para a Ancine e vai pro FAT, rapaz. A gente nem sabe, estamos custeando a Ancine. Pô, coisa que não tem nada a ver com a gente. Falando nisso, o presidente do FAT aqui em Niterói é meu amigo, o Marcelo, um dos maiores advogados, alto pra caceta aqui em Niterói. Mas, rapaz, taxa anual, taxa de fiscalização pra Anatel. E o que a gente tem por parte do governo? E não pode falhar. Não pode falhar. Porque, inclusive, na Anatel, a Anatel pode caçar a licença da empresa. Pode, no seu caso. No caso da Nitnet especificamente, a outorga da Anatel para poder ter a telecomunicações é um negócio severo, um negócio muito perigoso. E aí, por outro lado, nós temos um governo que, como eu já disse aqui no primeiro bloco, abre as pernas do país para que grandes empresas muito poderosas entrem no país, como agora aquele cara do México, que é o dono da NET, comprou a NET, comprou a Embratel, o Carlos Slim, viúva agora da Telefônica da Espanha. Então, Portugal Telecom junto com a Oi, do Lulinha, do filho do Lula. Então, o empresariado brasileiro, inclusive, a indústria nacional foi sucateada nos governos do PT. Indústria, que é o que gera emprego, gera PIB, no Brasil foi destroçada, sucateada. O empresariado nacional, médio, o grande também, né? Grande, médio, micro, nacional, ele é esmagado, Nelson, tanto pelo lado do governo, quanto pelo lado da concorrência desleal, que grandes truches internacionais com poderio econômico desproporcional vêm para cá, para dentro do país. Agora, é o que nós já falamos. Parte tributária, parte trabalhista, tem que ser revista. Isso daí, uma hora, o Brasil vai ter que fazer essa reforma trabalhista. Não é possível que um trabalhador custe mais do que o dobro do que ele recebe na carteira. Isso favorece, inclusive, o desemprego. Isso favorece o trabalho informal, o subemprego. Então, são algumas coisinhas que nós estamos falando aqui que contribuem também para essa situação ruim na economia. Claro que
A gota d'água foram os erros e a incompetência do PT nos últimos anos. Mas também essas coisas contribuem para esse caldeirão que leva a nossa economia a não ser competitiva. Não tem um exagero, mas do outro tem a lei que os protege para essa especulação. A gente não tem uma economia que favoreça o crescimento, que favoreça a livre concorrência, o empreendedorismo, a geração de empregos. Não tem. Eu só queria que o doutor, ele acabou comentando, o vereador fez 2 perguntas, a questão da ampla. Essa questão da ampla. Quanto mais tarifa, rapaz, a conta mais de luz tarifa, da minha casa, imposto, a conta de luz da minha casa, a conta de luz da Nitnet, das lojas, das filiais da Tema, tudo com valor dobrado, imposto, rapaz. Ele sobe de acordo com a variação da tarifa, né? Não é isso? Inclusão do imposto. Só voltando a uma questão que o João levantou. João, para você multar no trânsito, tem que ser a pessoa que está multando tem que ser servidor público concursado, tá? Se você descobrir que... Não, a multa é só servidor concursado. Sim, mas se vier de algum funcionário seletista, não vale. Então, deixa eu só te dizer. O Nelson falou ali, é verdade. O guarda, que é seletista, que não pode multar, ele tem um bloquinho só para anotar as placas e nulo. Infração. É tudo nulo. Agora é nulo porque você sabe. Não, agora é no telefone, cai direto lá e o cara... Quando ele chega, ele liga para o guarda que está sentado, que é aquele que é concursado, está sentado lá, é igual o jogo de bicho. Só tira a foto e manda. E manda. Aí aquele que está sentado lá, que é concursado, não fica mais no sol e só passa o recibo. Como é que tu vai saber que foi quem que multou? Você está de passagem, filho. É uma questão de confiança, faz com confiança. Se eu quiser multar seu carro, eu tenho intimidade com o cara, multa esse carro aqui. Eu vou sair de um tema rapidinho nesse tema de tributo. Tributo. O Marcos me prestou aqui uma parte do jornal, eu olhei ali uma coisa que está comprovado que a maior violência em Niterói é na Zona Norte. Eu queria fazer só uma sugestão a vocês, que a gente pode trazer para o próximo programa. Aquele CISP que botou 600 câmeras em Niterói, vocês já viram alguma filmagem, algum ato de segurança desse CISP? Eu não sei nem se está funcionando, tá? Essas 600 câmeras estão colocadas? Eu não vi até hoje aparecer num jornal. Eu acho que a ONG Viver Bem está disponibilizando no Facebook. O que eu vejo também é que a prefeitura investindo em câmera na ponte de Niterói, ou eu não vi, isso não é verdade. Eu vi anúncio disso, pode não ser verdade. Para mim, em Niterói, a única coisa que está vigiando a cidade de Niterói com câmeras é o plantão... De notícias? De notícias. De Niterói. É que mostra assalto, mostra aqui. Esse famoso CISP lá, que tem 600 câmeras, eu não vi em um jornal aparecer um assalto filmado pelo CISP, pelas 600 câmeras. É que eles estão dando azar, né? Eu boto aí um desafio aos nossos ouvintes que apresente uma filmagem desse Não, a gente coloca aqui à disposição da prefeitura, nós queremos colocar aqui à disposição da prefeitura, né? Prefeito, vereadores, e quero vir aqui, né? Nós sabemos que hoje nós temos um colegiado muito grande que apoia o prefeito em Niterói. E aqui o nosso microfone não se foi. Nós falamos aqui o que sentimos, mas ouvimos também o que você sente aí, entendeu? Inclusive, eu quero deixar aqui em aberto para o Partido dos Trabalhadores, que se sentir incomodado, né? Eu não acho que vai se sentir injuriado ou difamado, né? Eu acho que nessa altura do campeonato, difamação e injúria aqui é brincadeira, né? Pode vir aqui, dar suas razões, legitimar, entendeu? Nosso microfone aqui é aberto para isso. Nelson, diga, eu queria João. te pedir um favor. Chegou um amigo aí e eu tenho que fazer uma prova hoje pelo sindicato, lá no Detran, para continuar com a... Sua carteira? Não, continuar com a escola. A escola que nós temos lá de qualificação do profissional. Que para que eu possa ter essa escola dentro do sindicato, hoje foi marcada uma prova, 1 hora lá no Lins de Vasconcelos. E aí eu ia pedir para me retirar um pouco mais cedo. Se eles concordarem aqui, por mim não tem problema. Você me dá uma anuência, senão eu vou chegar lá atrasado. Já vai chegar reprovado. Vou chegar reprovado. Que lá, o Detran é tudo. Você sabe que o Detran é tudo sério. Muito sério. Tá certo. Não, eu tô falando que é sério. Não, eu tô dizendo que é muito. Você disse que não. Eu estou dizendo que é muito, né? Então, um bom dia a todos e deixar aqui aos o povo fluminense, um feliz carnaval. Curtam esse carnaval com muita alegria, com muita tranquilidade, evitem excessos e camisinha,
se beber não dirija. Passa off. Por causa todos os avisos a vocês e fugir da violência. Vamos ter um controle. Espero que não tenhamos um carnaval trágico em nossa cidade, em todo o nosso estado do Rio, com o aumento da violência que cada vez é maior. Obrigado a todos e um bom carnaval para todos. Já é sábado que vem o carnaval, não, né? Sábado que vem. Sábado que vem. Sábado que vem. Já é hoje, né? Já tem bloquinho hoje. Hoje já tem bloco? Bloquete, tem vários. Bloquete desfilou. Já desfilou. Eu passei lá. O bloco das piranhas sai hoje? Porque essa desculpa do Detran não está funcionando, não. Não, o bloco Detran da piranha... sábado, Pedrão. Me conta essa aí. E um detalhe. Tenho certeza que vai voltar à presidência Nelson Carneiro no Bloco das Piranhas em Niterói. Mas amanhã ele está no Bloco do Ingá, na banda do Ingá. Lá, tenho certeza lá. Tô de banda. Com o galo debaixo do braço e vamos lá. Deixa ele. Tá certo, João. Tchau. Lá é boa prova lá, né? Que chegue aprovado. Boa sorte. Você já chega aprovado, né? Não, é sério. Tá certo. Mas é isso aí. Mas, deixar essa figura embora, eu achei que vocês não iam deixar, né? Vou fazer o quê, né? Vou vencer aqui o colegiado. Mas e aí, o vereador? Não, Nelson, como eu estava falando no início do programa, é uma questão... rompemos aqui, a gente questão da ampla, a gente volta o negócio da ampla, né? ampla. Porque à medida que a tarifa cresce, né, que se aumenta o consumo, também acho que aumenta o imposto. Não aumenta a alíquota, mas aumenta o imposto, Nelson, agora vamos sair do direito tributário e vamos para o direito consumidor. Pelo que eu vi na mídia, a mídia é a maior fiscalização, né? O maior fiscalizador hoje no país é a mídia. Se não tivesse mídia, a gente tava danado, né? Se ferrado. O que eu acho que Quando você diz mídia, você inclui a rede social? Todas. Porque eu vivo pesquisando sobre a rede social, importando a rede social. O que aconteceu na implantação do chip? O que eu acho que está acontecendo? Eles estão fazendo por amostragem. Eles botam um chip para calcular quanto que eles mandam de energia. Digamos, 1.000 kW. Tem 10 imóveis ali. Teoricamente, cada um daria 100 kW, mas não é isso que está acontecendo. Pode ser que ele está rateando, inclusive, quem não está pagando. Ele deve estar pegando tudo. Então, quem pagava 100, pagava 200, 300, porque o outro não pagava. Eu acho que, por amostragem, o Código de Defesa do Consumidor não deixa. Você acha que ele faz um rateio? Pode ser. Porque eu tenho você tanto de prejuízo, eu embuto na sua conta. Se você não tiver como aferir quanto que você gastou, tá ilegal. Agora, como é que vê isso? A pessoa tem que ir no PROCON, pegar as 6 ou 12 últimas contas. Tem gente que foi como ele falou, de 300 foi a 1.000 no caso dele, mas tem gente que foi a 2.000, não sei. É um absurdo. Você leva 6, 12 contas e fala no PROCON, olha, eu tenho uma geladeira, não tenho ar-condicionado, tenho um ventilador. Como é que eu fui de 50, 100 para 300? Mesmo com toda a bandeira vermelha, termoelétrica ligada, depois e o detalhe maior, olha, isso aconteceu na implantação do chip da Ampla. Tem alguma coisa errada. E não é por causa da bandeira vermelha, não. Deve ser algum problema na aferição. E nesse caso? Nesse caso, você tem que ir. Vai ao PROCON. Não resolveu? Procura um advogado, ou defensoria, ou OAB. Fala o seguinte: olha, eu tenho minhas 6, 12 contas aqui. Eu tenho uma geladeira. Tava pagando 50, 100. Fui para 300, 400. Depois da implantação do chip? Ele oscila muito. Não, mas aí que tá. Você tem que ter uma. Você faz uma aferição do quanto que você gasta em casa. Eu sei, Tem gente que trabalha o dia todo. Mas quem vai dizer lá o que você gastou não é você. Não, mas aí eles têm que mostrar que você gastou isso. Como é que eles vão demonstrar? Porque ele agora, se não tiver aferição individual, se eles fazem por amostragem, tá errado. Eu não sei como é que tá funcionando isso ainda. Mas pelo que tá sendo noticiado, eles devem estar fazendo uma amostragem. Agora, eu quero perguntar ao vereador, que você esteve envolvido no negócio de CPI da Ampla, né? Agora, uma coisa, não sei se me chama a atenção, é aquele, um relógio, um amostrador que eles colocam em determinadas ruas, que segundo eu soube, aquele relógio, ele regula a quantidade de energia que é consumida naquela rua. E aí, quando você estava falando no rateio... Como é que você vai aferir o seu? Então eu acho... Aquela rua gastou... Bom, houve um excesso aqui e tal, eu não sei quem gastou, e vai por ali e rateia entre eles. Eu não sei...
não sei se você percebeu, aquele... tipo um relógio, um olho que tem lá, em cima no poste. Fica alto, né? Fica lá em cima. Fica alto, lá em cima na praia de Caraí. Como é que o consumidor vai ver? O que acontece, Nelson? Eu não sei o que é aquilo. O que acontece? Como eu digo, a gente vive numa era de desenvolvimento e crescimento tecnológico. É óbvio que essas operadoras, que essas concessionárias de energia elétrica, elas ficam desenvolvendo mecanismos de controle para que evite o desperdício. E dentro do que o doutor Luiz está colocando, realmente tem uma lógica. Aqueles medidores, eles controlam quanto de energia que está entrando naquela rua. E aí, com base na amostragem, na medição de cada casa, ou seja, se entra por aquele canal 1000 kW, e aí você chega para você cobrar 800, 200 está sendo furtado. De aí ele rateia com não, você. Aí, não sabe o que está acontecendo. Ele vai ratear, mas aí é aquela questão. Cada imóvel, cada contribuinte existe o seu consumo individual, né? Tem o seu consumo, tem a sua medição. Mas ele acabou de falar de amostragem do mas é o que a gente está discutindo. A cobrança ela deve ser pelo que foi consumido. O que pode estar acontecendo, o que acontece? Está havendo roubo, eu não vou identificar quem seja, vou pegar esse que entrou de energia 1000, só veio para eu cobrar 800, eu vou pegar esses 200 e vou dividir entre os demais. Isso que é a ilegalidade, que se isso for constatado, né, isso que tem que ser penalizado. Por isso que o doutor está colocando tem muita lógica e propriedade, porque consumo de energia elétrica, ela se dá em função do que você possui. E em função dos seus hábitos, em função da sua rotina. É óbvio que, num período de calor, normalmente as pessoas usam mais o ar-condicionado, né? Nós aí, pelo fato da gente estar com problema de energia elétrica, para minimizar o consumo, o que foram criados? As bandeiras amarela, vermelha e verde, né? Para que a população ficasse ali evitando o consumo, porque a energia está cara. Então, é só, você pode consumir, mas se você consumir mais, você vai pagar mais. Todo mundo no mês de janeiro espera um acréscimo na sua conta de energia, pelo fato de ser um período de verão, muito calor, o consumo é muito maior. Muito quente. Mas só que um consumo maior não reflete a realidade que foi cobrada pela companhia. Por isso que, assim, eu tive na Ampla, estamos aguardando aí no posicionamento concreto da Ampla, por escrito, para que a gente estabeleça uma posição até no sentido de orientar a população de qual é o melhor caminho. Nesse primeiro passo... Marco, a pergunta para eles é simples. Olha, vocês disponibilizaram 1000 kW de energia. Quanto é que vocês absorveram disso? Quantas casas tinha nessa rua? Quanto que foi gasto? Eles têm que responder. Se eles te deram uma resposta para uma amostragem, ou falaram o seguinte, não, a gente aferiu um por um, mas como é que o contribuinte individual vai olhar lá para cima, um negócio, como você falou, Nelson, que está lá 3 metros, 4 metros de altura. E detalhe, eu não sou responsável pelo controle do emprego da energia elétrica. Eu quero pagar pelo que eu consumi. Quem tem que controlar, eu quero pagar pelo que eu consumo e não agora, pelo que... Como aferir o que está o medidor, né? Nós temos um medidor. Eu, por exemplo, tenho um relógio. Você foi lá. Como é que eu vou aferir entre o medidor e lá? Não sei. Não, eu acho que você vai aferir o seu medidor ali. Mas como é que você vai fazer isso? Porque agora é por chip. É complicado. Não, mas o meu relógio marca quanto cada... Que é igual eu moro em condomínio. Correto? A energia chega no meu prédio, mas eu tenho um relógio próprio meu. Então, pela medição dos meses anteriores, que a gente vai consumindo. Porque, a não ser que exista alguma sacanagem. Isso que vocês têm que aferir com eles. O Marco estava falando ali na evolução tecnológica, e muitas das vezes a gente sempre... Opa, pipocou aqui. Caiu a ligação. Aí o que acontece? Quando se criou o celeuma do chip, que na minha casa não coloca, não sei o quê, papapá. Mas aí o Inmetro, né, que é o aferidor, disse que não tinha capacidade para aferir o
o chip. E aí, Lúcio? Então é legal, se não houver... Não, mas ele não tinha, dizia que não tinha, agora será que tem? Não tinha mecanismo tecnológico para aferir, validar. É outra ilegalidade. Ele vai aferir e validar, né? Se aconteceu isso mesmo, tem outra ilegalidade aí. Né? Não, pelo menos é que se ouvia, Lúcio. Rapaz, isso aí é uma sacanagem. A gente, na NitNet, a conta de luz veio R$1.000 a mais do que sempre vem. Na minha residência, por exemplo, veio o dobro. Em vários conhecidos meus vieram o dobro. Ele citou aqui gente com veio triplo ou quádruplo. De uma concessionária que detém um monopólio dessa área de iluminação, de fornecimento de energia elétrica, que cometeu esse equívoco. Creio que eles devam responder no momento oportuno, que isso aí foi algum tipo de erro, porque não é possível que a Ampla não venha a recuar nesse ponto e termos milhares e milhares de pessoas, de casas e de apartamentos e de lojas que venham a ter a luz cortada, porque foi o que ele falou, tem muita gente, foi o João que falou, que não tem condição financeira, ainda mais nessa crise, com desemprego, de fazer... Parece que pelo menos há muito tempo atrás, na minha faculdade, o professor lá de Direito falou, se a Ampla cobrar o ACEDAI errado, você paga e depois contesta. Só que tem gente que não tem como pagar. Mas não, agora não precisa fazer isso não, você pode mandar um e-mail para a Anatel, Aneel. Eu recomendo muito para os clientes, olha, faz uma reclamação para a Aneel, por quê? Conta ponto contra eles. Uhum. Então, para renovação da concessão, se muita gente reclamou, eles podem perder a concessão. Uhum. Vai no PROCON, que é sensacional, 10, 15 dias eles marcam audiência administrativa, muitos casos são resolvidos. Não resolveu na ANEEL, não resolveu no PROCON, aí você tem que ir para um advogado. O advogado provavelmente vai pedir as suas 6 meses, 12 meses de conta e ver que a variação foi enorme. Aí ele vai te perguntar, antes de entrar com uma ação, olha, eu quero te perguntar o seguinte, você tem ar-condicionado em casa? O contribuinte geralmente de baixa renda não tem. Ainda tem a tarifa social, geralmente tem uma tarifa social. Olha, eu tenho uma geladeira, um ventilador, uma televisão. Eu fui de 50 para 400. Opa. Tem alguma coisa errada aí. Eles estão cobrando por amostragem. Mas a minha preocupação não é nem conseguir que a Ampla refaça isso, porque uma hora ou outra, seja no PROCON, seja eles mesmos, seja por pressão do poder legislativo, eles vão. Isso aí, com certeza, tem coisa errada nisso daí, com certeza. A questão é que tem pessoas que não têm grana. Porque você citou aí, PROCON, ANEEL, 15 dias e tal, vai no advogado, o cara às vezes não tem dinheiro, não tem nem esclarecimento direito aonde que ele vai executar isso. E a minha preocupação é a Ampla cortar a luz das pessoas, em alguns casos que ela venha a bater pé firme e dizer que não, que estava correto sim, que é isso mesmo, e dar algum tipo de explicação, e aí o cara tem a luz cortada. E ela tem a delegacia especial protetora dela. Mesmo que a Ampla recue depois, porque perdeu numa audiência, ou sei lá o quê, são pessoas terem luz cortada, comércios terem a luz cortada. Caso isso são coisas que não são essa é a minha preocupação, porque eu acho que eles vão retroceder uma hora ou outra, isso aí vai ser... Mas aí tá óbvio, o advogado tem uma arma sensacional que é chamada tutela antecipada. Ela fala, ele pede pro juiz fazer o seguinte, se chegar nesse nível que você está falando, olha, se cortar a luz ou me incluir no SPC, você paga de multa de 50, R$100 por dia. Diária, né? Então, mas você está falando para pessoa esclarecida, mas quantas pessoas aí no interior aquela pessoa que não sabe nem aonde fica um setor da Ampla ou do judiciário. Outra coisa bem que você me trouxe é a memória. Tem gente, para antes de cortar, você tem que ter notificado do débito. Tem gente que está sendo cortada a luz, a energia, sem aviso. Isso cabe dano moral. Aí já estamos no outro ponto ainda. Dá uma olhada nas contas anteriores. Ela está mandando cortar sem um aviso. Viu que não tinha aviso? Pode entrar na justiça que está dando moral. Há poucos dias eu tinha uma cliente que a Ampla chegou, cortou a energia dela, que não tinha como, já estava paga. Né? Ela atrasou, mas pagou no dia que eles cortaram. Com o cliente na cadeira. Dentista com mais de não sei quantos dentro do consultório aguardando. Chegaram e disseram, não, nós vamos aqui, vamos cortar, mandou cortar e tal.
o fornecimento. Agora, uma coisa que você me chamou a atenção ali, quando você achei até bonito isso que você me falou ali, quando fala se caçar a concessão. Tem um dispositivo no Código do Consumidor que diz lá quando ela não presta, não vou dizer amplo, né? Que ela presta um serviço coletivo essencial. Daquela suspensão de 60, 90 dias. Tem tudo. Você já conseguiu levantar alguma? Algum juiz já te deu isso? De quê? De dar, assim, por exemplo, interromper o fornecimento de uma loja qualquer, que não está fornecendo a contento e que tem aquele dispositivo, e ele quanto mais naquele vício. Vamos citar aqui a loja Competição, que é uma situação complicadíssima, parece uma barata que você sabe que ela anda, mas não sabe onde ela está, não sabe de onde ela sai. Por exemplo, você já conseguiu, eu nunca vi ninguém dizer que conseguiu suspender o fornecimento, fechar uma loja por 60 dias. Nelson, o advogado tem várias armas poderosíssimas no bolso, né, para sacar. Não, tudo bem. A penhora online é a melhor delas. Não, querido, mas eu estou te dizendo porque é uma penalidade. Além disso, é uma penalidade. Se a sua empresa presta mal, eu digo assim, olha, ele quanto mais dinheiro em reclamação, diz, eu quero a suspensão do teu juiz de acordo, que eu não me lembro o artigo, no lei do consumidor, a suspensão dessa empresa, uma punição, ela fica fechada em 60 dias. E a Anatel, na licença, ela diz isso. A empresa que tem outorga, se ela ficar com muitas falhas contumazes, ela corre risco de ter licença cassada. Não, querido, mas eu não estou me referindo nem a SEDAI, nem a Ampla, porque é uma situação mais contagiosa com relação a fechar 15 dias, ninguém conseguiria. Mas eu digo assim, uma loja pequena aí... Você pode pedir a abertura até de banco, se você souber fazer, se você penhorar a renda que você tem que ter lá no mínimo, o banco nem abre. Existe possibilidade, mas os juízes eles não dão muito para preservar, a conservar a empresa. É difícil, mas existe em caso. Tem um caso agora das barcas. Não, mas na prática eu nunca vi ninguém me dizer assim, Nelson, eu consegui fechar aquela loja por 60 dias com uma punição administrativa, que ela passa a ser administrativa. Porque vale mais a pena você ter o dinheiro, então é melhor você penhorar. Não, mas essa avaliação é sua, não é sua como advogado, eu quero saber do juiz. Por que o juiz não faz isso? Porque eu peço. O fechamento da loja por tantos dias, porque ela presta mal, vou lá, faço uma pesquisa, até inúmeros processos, por exemplo, e o juiz não dá. É lógico que eu prefiro, se ela tem dinheiro, eu ir para penhorolar, né, doutor? Mas eu estou dizendo assim, na prática, o juiz que teria o dever, se eu pedir, ele tinha que dar. É mais difícil. Ninguém dá. É mais difícil. Não, mas é isso aí, é uma questão, né, que se desse, a coisa melhoraria. Nelson, também. Até comentar com vocês aqui, a gente na CPI, apesar da limitação do Poder Legislativo em relação à Ampla, né? Porque se trata de uma concessão federal, então você fica limitado para agir perante aquilo ali. E aí o que acontece? Para vocês terem uma noção da força dessas empresas concessionárias, nós convidamos o Ministério Público para fazer parte, né, conosco, em função das tragédias que aconteceram na nossa cidade, dessa comissão parlamentar de inquérito da Ampla. E aí, o Ministério Público declarou a incapacidade dele em punir essa empresa. Por exemplo, o Ministério Público, na audiência pública da Câmara, ele disse que tinha já um processo já em fase final, que a Ampla tinha sido condenada a pagar milhões de reais. Só que esse processo estava no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro há anos. Ou seja, alguém sentou em cima do processo e o processo não andou, o processo não chegou a lugar nenhum. E aí, nessas audiências, né, até o Ministério Público levou a diretoria da Ampla, que as pessoas que foram indicadas para ir lá se explicarem, que ela nem queria, ela queria, de repente, até fazer um novo acordo no sentido de reverter aquele valor de multa em investimento em algumas ações que crescesse, que já que ela não consegue que eles paguem a multa, de repente fazer ali um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para que eles funcionem. Mas aí, Nelson, acho que o Ministério Público, esse negócio de TAC, tem enrolado muita gente com essa situação. Nós vimos, a gente vê situação complicadíssima. Né? Mas é o que eu te digo, Nelson, é uma saída, muitas das vezes, mais rápida e objetiva, onde as partes assumem compromisso para tentar solucionar um problema, às vezes, pontual ali. Por quê? Você vê, imagina nós, como vereadores,
diante dessa realidade do Ministério Público, dizer, ó, eu já multei, já encerrei, já ganhei o processo, mas não levei. E aí nós, pobres mortais, ficamos nessa luta e a população agonizando com essa empresa que já foi declarada uma das piores concessionárias de serviço público do Brasil. E ela continua lá. Nós estamos chegando ao final, né? Eu só para finalizar, essa situação, uma vez eu movimentei uma ação civil pública, né? Uma representação junto ao Ministério Público, ganhamos a ação. Eu calculei 400 carnês de IPTU em São Gonçalo, principalmente do Jardim Catarina, e constatamos que o Edson Ezequiel havia aumentado o IPTU em até 601% dentro do Jardim Catarina. Fiz essa amostragem. Quando encaminhamos ao Ministério Público, foi-se instaurada uma ação, né, civil pública, e envolveu Niterói, Maricá e São Gonçalo. Nós ganhamos a ação, o Ministério Público ganhou a ação, e na hora de executar, na hora que foi para executar, que o Ministério Público partiu para dentro, o tribunal disse, não, tem que ser individual. E aí esse individual, o pobre, coitado, vai executar quando? Aonde? Esse é muito complicado. Obrigado pela presença, vereador. Nelson, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, discutir temas tão relevantes, eu acho que para a nossa sociedade, de um modo geral. Uma boa tarde a todos. Lúcio, muito obrigado pela presença. Eu agradeço, Nelson, foi um prazer conhecer aqui o doutor Luiz, o vereador e o João Gustavo. Pedro Lucas, um abraço, bom carnaval a todos. Estarei aí depois do carnaval novamente. Depois um abraço. do carnaval nós vamos ter uma mudançazinha aí no nosso time, né? Vai tá aumentado, né? E vai ser importante pra gente. Ô, Meato, muito obrigado pela sua presença e obrigadão mesmo, e as suas informações foram muito valiosas aqui para todos nós. Não, só lembrando que que o prazo para recorrer administrativamente do IPTU excessivo em Niterói vai até abril. Eu vou reenviar de novo para o seu e-mail e depois você passa para os seus ouvintes. Vou postar no meu, com esse programa, eu vou postar lá o modelo, tá? Se você me permite. Claro. Para todos terem acesso lá no Facebook. Tá legal? Muito obrigado pelo Lucas e até sábado que vem, se Deus quiser. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro.